Olá, sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula, tá? A primeira de 7 aulas sobre Subversion, sobre SVN. Eu me chamo Gabriel Souto, tá? Eu trabalho como analista de sistemas. Ontem à noite eu fiz mais uma vez, junto com a equipe de operações, um deploy, né, do sistema que eu estou atualmente alocado. Uma versão atualizada do sistema foi para o ar. E deu tudo certo. É um alívio isso, né? Porque esse é um dos maiores, se não o maior medo de quem desenvolve, que é colocar novas funcionalidades em produção. É um processo que antes ele era feito assim, em 1 ou 2 dias. Isso quando dava tudo certo, né? E agora é feito em questão de minutos e uma meia dúzia de cliques, sabe? Como é que a gente conseguiu reduzir isso? Esse tempo, né, de levar novas funcionalidades do ambiente de desenvolvimento, passando pelo ambiente de teste, indo para o ambiente de homologação, até chegar no ambiente de produção. A gente basicamente fez 2 coisas. Primeiro, a gente implementou o versionamento do projeto. Olha, esse projeto vai ter um controle de versões. A gente vai usar o Subversion para controlar as versões desse sistema. Tá? E, usando o controle de versões, a gente implementou uma solução de branches por ambiente. Calma que eu vou explicar tudo isso de branches e controle de versão. É o core do curso, né? É o que você vai acabar aprendendo aqui. Tudo relacionado a controle de versões de software, de sistemas. Então a gente implementou essa solução de branches por ambiente. Eu comecei a usar isso em 2013, se eu não me engano. Mas era uma equipe de 2 pessoas. Vamos lá, tinha um desenvolvedor front-end e eu lidando com o back-end de todos os sistemas, de todos os projetos. Essa agora é uma das equipes mais numerosas que eu já trabalhei usando essa solução, tá? De branches por ambiente. Contando só quem escreve código mesmo, entre estagiário, júnior, pleno, sênior, a gente está falando de em torno de 10 a 15 pessoas em 2 equipes distintas, trabalhando no mesmo projeto ao mesmo tempo. Então é bastante gente escrevendo código, comitando, mandando para o servidor do Subversion e a gente fazendo esse deploy entre os ambientes até chegar no ambiente de produção. Tá? Bem, isso aqui eu já falei, né? Meu nome é Gabriel, eu trabalho atualmente na Procuradoria-Geral do Estado, trabalho como analista de sistemas. Eu comecei a programar ali por volta de 99, tá? Com a linguagem Basic. E eu nunca mais parei de programar, tá? A minha mãe fez um curso de informática essa aí é a capa do livro, tá? Micronews, curso de computação. Essa frase para mim é sensacional. O elo entre o homem e a máquina. Enfim, a minha mãe fazia um curso de informática e é engraçado, nessa época você tinha aula de Lotus 1, 2, 3, se eu não me engano era o Excel da época, tá? Tinha o Word, não, se eu não me engano não era o Word não, tinha um outro processador de texto. E ela tinha aula de programação, usando linguagem Basic. Então ela fez esse curso, como inúmeros outros cursos que ela já fez, e eu peguei esse livro de Basic, a linguagem Basic, para ler. Eu me interessei por aquilo. E eu comecei a programar ali em 99, 98, 99. Comecei, foi o primeiro contato que eu tive. Desde então, é o que eu faço profissionalmente, é programar. Aqui estão as minhas redes sociais, meu LinkedIn, meu e-mail pessoal, o meu site. Meu site é basicamente um compilado de favoritos. Se eu estou com alguma dúvida ou quero aprender a fazer alguma coisa, eu acho o conteúdo, eu vou no Google, pesquiso, procuro, encontro alguma coisa, faço, deu certo, eu resolvi meu problema, eu uso o meu site para guardar essa informação. Esse aqui é o meu Instagram,
E nele eu vou começar a colocar conteúdo referente a não só essas aulas. Toda vez que eu disponibilizar alguma aula sobre algum novo assunto, sobre algum novo curso, é por lá que eu vou me comunicar. E também, com frequência, eu pretendo abrir aquela caixinha de perguntas, para se alguém tiver alguma dúvida, é só ir lá, me perguntar, no que eu puder ajudar, eu vou responder. Eu até anotei aqui que esse livro é de 1988, tá? Mas eu não foi lá, 88, eu não sei nem onde eu estava. Mas com certeza não era programando. Eu comecei a programar isso entre 96 e 99, tá? Deixa eu avançar para cá. Bem, esses são os tópicos que a gente vai abordar no curso. Tá tudo aqui, tá? Em relação a Subversion, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Inclusive a interface gráfica que a gente vai usar, que é o Tortoise SVN. Eu chamava de Tortoise SVN, mas está errado. A pronúncia é Tortoise SVN. E está aqui a lista de tudo que a gente vai ver durante esses 7 dias. Vocês já viram ali meus contatos, minhas redes sociais, meus canais de contato. Não precisa se preocupar em anotar nada, porque no final eu vou dizer como ter acesso a tudo isso. Como ter acesso a essa apresentação. Também vou mandar para vocês todo o material que eu achei na internet sobre o Subversion, sobre o SVN, tudo que me ajudou a construir o conteúdo desse curso e que de alguma forma foi útil ou interessante, tá? Não só para o SVN, como também para a solução que eu implementei, que é para facilitar, né, o processo de deploy, tá? Eu fico fazendo assim porque é uma escadinha, né? Você sai de desenvolvimento, vai para teste, sai de teste, vai para homologação e de homologação vai para produção, tá? Mas não adianta muito eu partir direto para, olha, o deploy é feito assim e vocês vão fazer desse jeito. Como é que eu transformei um processo que levava 1, 2, 3 dias e agora leva alguns minutos, alguns cliques? Como é que eu cheguei nisso? Foi estudando Subversion, foi estudando o SVN, o controle de versão. Então, para vocês entenderem como é que um processo que levava esse tempão agora pode ser feito com a meia dúzia de cliques, vocês precisam aprender como controlar versões de um projeto, tá? Olha só, versionamento é um negócio que está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, tá? Meus amigos, Nescau tem versão. Tem versão Nescau 2.0, Nescau 3.0, tá? Essa apresentação aqui no Google Docs, você vem aqui Aqui, ó. A última edição foi feita há 2 horas, se eu não me engano. Mas se você vir aqui em arquivo histórico de versões, Ctrl Alt Shift H, é bastante letra. Você vê todas as versões desse documento. Ó, eu comecei a escrever em janeiro, dia 5, hoje é dia 7. É que, na verdade, o manual eu já tinha feito ele completo. O que eu fiz foi separar slides por aula. Mas tem aqui, se eu quiser voltar para alguma versão anterior, eu consigo. Então, bem, sinceramente, cara, tem muita coisa no nosso dia a dia que tem versão e a gente não percebe. O Windows tem o Windows 98, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, tá? O Word, o pacote Office, né? A câmera GoPro, né? Tem versão Hero 6, Hero 7, o iPhone 5, 5S, 7, 8, XS, 11, eu chamo de X, né? Tudo isso é baseado em quê? No conjunto de características, no conjunto de funcionalidades que determinada coisa possui naquele momento. Se eu falo para você de iPhone 5, você vai lembrar daquele iPhone menorzinho. Se eu falar para você de iPhone 8 Plus, você vai lembrar, é aquele grandão, vai parecer você está levando um skate no bolso. Se eu falar para você de Windows XP, você vai lembrar daquele fundo de tela com um morro verde, assim. Então, o versionamento serve para você facilmente também lembrar quais são as características, quais são as funcionalidades, o que compõe
uma determinada coisa em um determinado momento, tá? Se eu digo que a minha versão do software está numa versão 1.0 beta, esse beta aí quer dizer que ainda está em processo de desenvolvimento. Eu não vou entrar nesse assunto agora não, tá? Esses números e nomes de versões a gente ainda vai chegar lá. Vamos por partes, né? Então aqui, os tópicos do curso. Quais são os objetivos? Eu vou alinhar as expectativas de vocês. O que tem e o que não tem no curso? Quais são os requisitos? O que é Subversion? O que é Tortoise SVN? Quais são os problemas? Qual era o problema que eu tinha ou os problemas que eu tinha e por que você deveria usar um sistema de controle de versões? Tá? Quais são as soluções que um sistema de controle de versão proporciona, quais são as soluções que ele dá para os problemas que você já tem, como é que você vai criar, acessar e fazer uma cópia de trabalho de um repositório. Repetindo, não precisa, né, se ligar muito nisso, eu vou explicar ainda o que é repositório, cópia de trabalho, tá? A gente só está vendo o que você pode esperar daqui para frente até o final dessas 7 aulas. Como incluir, importar e adicionar arquivos, alterar, checar alterações, mesclar e comitar, conflitos. Olha, sinceramente, isso tudo aqui nem vale muito a pena eu ficar lendo, porque só vai tomar tempo. Eu quero ser sucinto, eu já peço desculpas antecipadamente, que às vezes eu sou meio prolixo, então eu vou tentar fazer com que esse curso seja rápido, seja mais objetivo e que vocês consigam absorver o conteúdo, o conhecimento da forma mais prática possível. Tudo bem? E tem algumas coisas aqui que são de bônus, né? Principalmente esse último aqui. Versionamento de outros formatos de arquivo, além de arquivos de código-fonte. Você consegue usar o Subversion, você consegue usar o controle de versão, não só para arquivo fonte de sistema, tá? A gente vai chegar lá. Quais são os objetivos? Eu tenho objetivos principais e secundários. Os principais são, primeiro, enfatizar a importância do versionamento de código. Muita gente usa um controle de versão, seja o Subversion ou o Git, que é também outro bem famoso, muito falado. Muita gente usa sistema de controle de versão para backup. E eu vou parar de bater na mesa que está vibrando. Eu estou usando o iPhone como câmera. Vou parar de bater aqui na mesa, senão vai ficar tremendo. Muita gente usa sistema de controle de versão para backup. E está errado. Porque quando você usa de backup, você digita 3 linhas de código e comita. E você manda para o servidor. Aí, né? Nossa, ainda bem que eu comitei, agora está salvo. Eu posso explodir o meu computador que o que eu escrevi está salvo. E não é para isso. Não é para isso. Tá? Você tem soluções, tanto Windows quanto macOS, você tem soluções para backup. As duas, no Windows 10, inclusive, a solução para backup ela se assemelha muito à solução do Mac. Você espeta qualquer HD externo e já tem um backup automatizado de hora em hora, todo dia, toda semana, todo mês. Então, fazer backup não é a função do Subversion, tá? Você não usa o controle de versões para fazer backup. Não é a finalidade dele. Você vai acabar se dando mal. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que prever também o backup do servidor. Esse ainda é um outro assunto, tá? E você acessar esse backup. Enfim, eu não vou nem me estender muito nesse assunto, porque não é o uso recomendado para o controle de versões, para o Subversion. Tá? Eu vou esclarecer, está até ali, né? Esclarecer, controlar versionamento é mais do que fazer backup. Eu entendo que se todo o teu projeto está num servidor SVN e você formata o seu computador e com uma meia dúzia de cliques você baixa o teu projeto inteiro, passa essa impressão, dá essa impressão que, olha, eu peguei do backup.
mas não é. Você está usando terminologia errada para isso. Tá? Você está fazendo um check-out do seu projeto, que por sorte foi armazenado em um servidor. Por sorte não. Você preveu isso, você planejou isso, mas são coisas diferentes. Versionamento é diferente de backup. Eu quero esclarecer isso para vocês. Eu quero fornecer conhecimento para o uso do Subversion nas situações mais comuns de versionamento. Aquelas palavras que vocês viram ali antes nos tópicos, né? O que é commit? O que é update? O que é merge? O que é mesclar? Então, eu vou dar todo esse conhecimento para o básico mesmo. Ó. Você sabe Subversion, você sabe controlar a versão do sistema, o básico está todo ali. Eu vou demonstrar a sugestão de versionamento padrão do SVN. Ele sugere uma organização de pastas por padrão. Eu vou demonstrar isso. Eu vou demonstrar a convenção de versionamento por ambiente, que é essa convenção foi a que facilitou meu processo de deploy. Meu processo de deploy hoje ele é muito simples, ele é muito facilitado. Inclusive em situações de conflito, eu tenho soluções muito simples, muito fáceis para resolver. Conflito é mais uma terminologia, mais uma coisa que vocês vão entender, eu vou explicar mais para frente. Os objetivos secundários, se der tempo, né, nesses 7 dias, eu vou eu vou mostrar para vocês alguns recursos e boas práticas falando do servidor, tá? Do servidor, onde está o repositório para onde os arquivos do sistema são enviados. Tudo bem? Vamos lá. Tentar agilizar aqui, aumentar a tela. Pronto. Dispensa. Bem, o scroll ele volta. Peraí. Pronto. Alinhamento de expectativas, o que tem nesse curso, né? Eu vou focar no versionamento e no uso do Tortoise SVN como client. O Tortoise SVN é uma interface gráfica para os comandos do Subversion, CLI, né? Os comandos que você dá ali no prompt do Windows. Partindo de um repositório já criado em um servidor previamente configurado. O que eu vou mostrar aqui é o que você faz com uma cópia de trabalho desse servidor já configurado. Configurar um servidor de Subversion já é para um outro curso. É um outro curso, senão esse curso não teria 7 dias, teria, sei lá, 21 dias, 30 dias, ou muito mais até. Eu acho que eu estou estimando o prazo errado. Mas o foco desse curso é como eu uso o Subversion com um servidor Subversion já configurado. Tudo bem? O uso das funcionalidades preferencialmente através da guia, através do Tortoise SVN, que são equivalentes ao CLI. Eu vejo muita gente usando o Git, né? E abre ali o prompt de comando e digita Git update, Git isso, Git aquilo. Sinceramente, eu vou dar preferência ao uso do Subversion usando a interface gráfica provida pelo Tortoise SVN. Tudo bem? Provida, eu vou ver se essa palavra existe depois. Bem, o que tem no curso? O uso do SVN para o versionamento histórico de revisões de código-fonte, apesar das outras possibilidades de versionamento, como arquivos do pacote Office. Tá? Se você tiver um repositório, você pode colocar ali um arquivo do Word, do PowerPoint, e manter um histórico das edições daquele arquivo. Mas o foco desse curso é a gente analisar um sistema, um projeto de sistema com arquivos de código-fonte, preferencialmente em PHP, que é a linguagem que eu uso. E as soluções para algumas situações de conflito e o entendimento que essa responsabilidade recai sobre o desenvolvedor. Olha só, controle de versões, o Subversion é uma ferramenta facilitadora e para registro das versões de um sistema. Mas solucionar os problemas de conflito entre versões, essa responsabilidade é do desenvolvedor, é do responsável por isso. A ferramenta não vai... Parou aqui a câmera, né?
Voltou. A ferramenta ela não vai magicamente solucionar problemas, tá? De conflito. É como eu dissesse. Imagina você entra numa sala de aula, tá? Com 20, 30 alunos e o professor pega uma folha em branco. Eu vou dar esse exemplo depois, mais tarde. A gente vai chegar lá. Estou querendo atropelar as coisas. Mas vocês vão entender direitinho o que é conflito mais à frente. É rapidinho. A gente vai chegar lá. Bem, quais são os requisitos, tá? Eu dificilmente vou ter como ajudar vocês com versões mais antigas do Windows. Talvez Windows 8, Windows 7, vá lá. Mas se você tiver versão muito antiga disso e tiver algum problema, eu sugiro que você atualize. Sinceramente, não... E não é só para o Windows, não, tá? É uma prática até equivocada que as pessoas têm de... Olha, eu desenvolvi esse sistema com PHP 5.4. Cara, a gente já está na versão 7.4 e o desenvolvedor mantém naquela versão. O que eu recomendo é sempre atualize, cara. Atualize. Se tem uma versão nova, é porque tem melhoria, tem correção, tem coisa melhor. Então, parou de novo a câmera, cara. Voltou. Então, preferencialmente, tá? Se vocês puderem, esse curso ele é feito com o meu... Ah, cara, tá difícil. Acho que é do Wi-Fi daqui. Se continuar dando problema, eu vou seguir sem vídeo, tá? Se continuar dando problema... É porque eu estou aqui no Santander e o Wi-Fi, esse horário, deve ficar meio crítico porque tem mais gente usando. Então, vamos voltar, vamos lá. Então, preferencialmente, o meu ambiente aqui é o Windows 10 e o requisito mínimo é esse, de sistema operacional. O Tortoise SVN ele não tem para Mac, tá? Não quer dizer que esse processo não funcione no Mac. O que eu estou dizendo é que o curso é voltado para... o curso foi todo desenvolvido em um computador com Windows 10. Eu vou usar o Tortoise SVN, está aqui o link até para você baixar, com interface gráfica, né, para os comandos do Subversion. O Notepad++, porque a gente não vai fazer um sistema aqui. Então, para simular algum conteúdo de arquivo de código-fonte, eu vou usar o Notepad++. Ele é leve, ele é rápido e ele me atende. E vai te atender também nesse curso. E permissão de escrita em alguma pasta do seu computador, que com certeza você vai ter, para criar um repositório e uma cópia de trabalho de teste. Tá? Apesar de eu ter falado que a gente vai focar no cliente, né, na sua cópia de trabalho, eu vou mostrar como criar um repositório do Subversion. Mas é só para teste. Tá? É só para teste. Não usem esse repositório como um repositório para um projeto que de fato vai para a produção. Não é confiável, não é recomendado, é só para teste. Tudo bem? Vamos avançar rapidinho aqui. Vamos lá. O que é Subversion, cara? O apelido dele é o SVN. Eu, inclusive, vou tentar chamar mais de SVN do que de Subversion. É um sistema de controle de versão open source. Ele é gratuito, tá? Geralmente, distribuições Linux já vem... O macOS também. O Catalina, a outra versão, não lembro o nome. Ele já vem ali com o Subversion, linha de comando, né? GTSVN e você já pode usar e tudo. Ele é um sistema de controle de versão. Ele foi criado no ano 2000 pela empresa Colabnet. Eu particularmente achava que controle de versão de software fosse algo muito mais antigo. Eu não tinha ideia que o Subversion era... Na verdade, ele é mais antigo. O Subversion foi criado em 2000, mas eu tinha a impressão que ele era mais antigo. Eu fico imaginando as pessoas antes dos anos 2000 usando o anterior, né, o CVS. Ele tinha umas limitações que eu fico imaginando, bem, você trabalhar naquela época com sistema, com desenvolvimento de software, deveria ser mais complicado para manter esse registro de mudanças, registro de alterações, enfim. Ele veio para substituir, né, o sistema de versionamento concorrente, o CVS, incluindo comandos de rename. Você não podia renomear, né, no CVS e mover uma pasta, mover um arquivo, mantendo o histórico de alterações, né? Antes, para mover, você teria que
criar o arquivo novo com o conteúdo, ou copiar e colar e apagar o antigo, mas não era mantido o histórico das alterações que aquele antigo arquivo já tinha. É mais um pedacinho também esse histórico e commit. Vocês vão entender mais para frente o que cada uma dessas palavras significa. Commit atômico ou você manda todas as alterações de uma vez só, e se der um erro, desfaz tudo, né? Não tem essa coisa de, olha, eu tenho um conjunto aqui de 5 arquivos que vão para o ar. Desses 5 arquivos, 2 deram erro. Antes, os 3 que foram numa boa, eles iam e os 2 deram erro. E isso dificultava, né? Vem cá, eu tenho a versão tal, que só 3 foram, mas eu tinha mandado 2, não. Agora, com o Subversion ou você manda todas as alterações e esse commit é atômico, ou não. Você registra alterações em arquivos e pastas, permitindo a recuperação de versões e o histórico dessas alterações. Tá? Você altera um arquivo, você altera a pasta, você pode voltar, né, a uma versão anterior e você pode consultar o histórico de todas essas alterações. Isso é o Subversion. Tá? Não é ficou parecendo que era uma comparação com o CVS, né? Mas não é. O Subversion ele é isso, ele registra as alterações. Você pode ter numa linha do tempo ali dizendo, olha, o arquivo tal ele começou assim, a funcionalidade foi criada é essa, o método é esse, a finalidade dele é essa, aí tal classe foi alterada para prever A, B, C, D, enfim, você tem todo esse histórico, depois você pode consultar, você pode desfazer, você pode ver o autor, quem fez aquilo, enfim, o Subversion é isso. O que é o Tortoise SVN? Tá? Ele é um cliente de Subversion, open source, gratuito para Windows. Existem outros. Tá? Por que eu prefiro o Tortoise SVN? Ele se integra com o Windows Explorer. Então é muito intuitivo. É muito natural. Você vai na pasta, você clica em arquivos e ele está ali no menu de contexto do botão direito. Os comandos do SVN estão todos ali. O Tortoise SVN ele administra arquivos e pastas armazenados no repositório central durante o tempo de desenvolvimento. Então, se você tem um repositório, é ele que vai te dar as ferramentas para você acessar esse repositório, copiar os arquivos para uma pasta local sua, para você poder trabalhar, enviar, comparar. Tudo isso é feito com o Tortoise SVN, que é essa interface gráfica para os comandos do Subversion. Ele permite recuperar versões antigas dos arquivos e examinar o histórico de como, quando e por quem os dados foram modificados. Lembrando que o Tortoise SVN, consequentemente o Subversion, é um sistema genérico, que pode ser usado para administrar qualquer conjunto de arquivos, incluindo o código-fonte. Tá? Não impede, como eu mencionei algumas vezes, de você versionar arquivos do pacote Office. Você pode versionar arquivos de imagem usando o Subversion. Tá? Você pode versionar executáveis. Não é algo muito, vamos lá, útil, né? Porque você comparar um arquivo executável com outro, você não vai saber, aquilo ali já foi compilado. Então, não é humanamente agradável você olhar. Já tentou abrir um arquivo executável no Notepad? Você vai ver uma suruba alfanumérica que você não vai entender nada que está ali. Então, o Subversion ele realmente é feito para você comparar arquivos fonte e ver quais foram as alterações, o que mudou, o que foi retirado, o que foi incluído. Por que usar um sistema de controle de versão? Tá? Eu já trabalhei em lugares que não usavam. Eu já trabalhei em lugares que você tinha a pasta do projeto e você trabalhava ali e outras pessoas trabalhavam na mesma pasta e dava muito problema. Dava muito problema. Era frequente a reclamação. Olha, eu fiz tal coisa, eu fiz tal alteração, eu incluí tal funcionalidade
na segunda-feira, na quinta-feira, mês passado, há 2 horas atrás, e sumiu. O que eu fiz não está mais lá. Aí quando você vai ver, alguma pessoa estava trabalhando naquele mesmo arquivo e substituiu o que você fez, o que você alterou, a câmera parou, né? Eu já vou deixar só o áudio. Eu já vou deixar só o áudio, porque tá parando toda hora. Enfim, vamos lá, voltando. Eu até me perdi, mas vamos lá. Por que usar um sistema de controle de versão tem essa frequência com que problemas aconteciam, problemas desse tipo? Você incluía uma nova funcionalidade, você implementava uma nova funcionalidade e ela desaparecia, porque alguém substituiu o conteúdo de um ou mais arquivos de código-fonte por uma outra versão do arquivo que não tinha o que você fez. Tá? Deixa eu voltar naquele exemplo, né? Está até aqui, eu até incluí aqui o exemplo, que esse para mim é um exemplo mais básico, assim, mas deixa muito claro o problema, o pior problema e por que você deve usar um sistema de controle de versão. Você tem um arquivo que ele precisa ser alterado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Tá? Uma lista de nomes. É um arquivo TXT puro ali, que um professor fala, olha, na pasta tal tem um arquivo chamado alunos.txt e eu vou usar esse arquivo como uma folha de chamada. Tá? Coloquem o nome de vocês lá. Imagina cada aluno pegar esse arquivo e fazer uma cópia. Ou local, tá? Ele vai lá, copia alunos.txt e traz para o computador dele, ou não, dá 2 cliques no arquivo e abre o arquivo numa pasta remota. Ele vai lá, inclui o próprio nome e a primeira pessoa que terminar vai substituir o arquivo original pela sua cópia atualizada com o seu nome. Então, fui lá, abri o arquivo, digitei Gabriel Souto, fechei o arquivo está salvo com o meu nome. Gabriel Souto está lá. A próxima pessoa, ou ela vai abrir esse arquivo, ou o arquivo já estava aberto por ela, e o arquivo aberto, ele não atualiza, não é igual ao Google Docs, né? Não sei se vocês já perceberam, se tem mais de uma pessoa alterando o mesmo arquivo do Google Docs, ele até sinaliza com cores diferentes e bota o nome das pessoas que estão editando. Mas o arquivo TXT, você não vê. Então imagina outra pessoa está lá com o arquivo aberto, digitou fulano de tal, fechou o arquivo, salvou o arquivo, fechou e substituiu, né? As alterações dessa pessoa vão sobrescrever as minhas. Então, se o professor, nesse momento, abrir o arquivo, vai estar lá o arquivo com o nome fulano de tal. Cadê o nome, Gabriel Souto, que eu escrevi? Substituiu. Numa sala com 30, 40, 50 alunos, o professor, no final da aula, vai abrir o arquivo, vai estar lá, Ciclano. É a última pessoa que abriu o arquivo, botou o nome, salvou e fechou. Tá? Pode acontecer, né, dele abrir o arquivo e ter o nome da última pessoa. Vai ver, o cara é tão lerdo que ele demorou tanto que está lá. Mas se as pessoas fizeram ao mesmo tempo, se ele também abriu o arquivo para colocar o nome dele ao mesmo tempo, na hora que ele fechar vai estar só o nome dele. Cadê o nome das outras pessoas? Não está. O arquivo foi sendo sobrescrito a cada atualização, a cada alteração, cada aluno que foi botando o nome, salvou e fechou o arquivo, foi apagando o conteúdo do aluno anterior, que é o nome do aluno anterior. Então, para que usar um sistema de controle de versão? Tá? Num projeto, se 2 ou mais pessoas editarem uma cópia do mesmo arquivo, a cópia é feita ao mesmo tempo, né? Você tem o caso lá do professor disponibilizou um arquivo em branco. As pessoas fazem a cópia ao mesmo tempo. Então, todo mundo está com uma cópia do arquivo em branco. Tá? A consequência é que, em algum momento, as alterações feitas sejam perdidas por causa da substituição do arquivo. Alguém vai substituir esse arquivo com ou ele em branco, ou com outras alterações, mas quando a pessoa fez essa cópia, não tinha as alterações feitas por outra pessoa.
Então, fatalmente, em algum momento, vai acontecer de você perder conteúdo do arquivo. Tá? Um paliativo, tá? Vamos lá, uma forma de minimizar isso seria aplicar uma fila de edição, onde as pessoas aguardariam até que a edição da última pessoa, da pessoa anterior, fosse concluída, para que pudesse prosseguir. Mas aí você não tem nenhum histórico das alterações. Voltando no exemplo lá da folha em branco, né, com o nome de alunos. O que impede, por exemplo, olha, cada um vai abrir o arquivo, vai botar seu nome e vai fechar. Só no momento que a pessoa fechar que o outro pode abrir para botar um nome. Quem é que vai controlar isso? Quem é que vai controlar? Vai ficar uma gritaria, né? Fulano, já botou seu nome? Dá não, estou digitando. Né? Como é que você sabe que alguém já terminou de escrever? E você não sabe se alguém vai, tipo, escrever o próprio nome, depois escrever o nome de alguém que faltou, né? Vou botar o nome aqui de fulano, ele não veio, mas para não perder a aula, vou botar aqui o nome dele. Você não tem como, me faltou a palavra agora, não é averiguar, você não tem como auditar o conteúdo desse arquivo para saber, vem cá, fulano escreveu um nome só? Fulano escreveu só o próprio nome? Né? Fulano escreveu o nome dele e de outra pessoa que faltou, só para a pessoa não levar falta? Você não tem como ter o histórico das alterações desse arquivo. Então, para resolver esses problemas de substituição de conteúdo, né, perda de conteúdo, auditoria de conteúdo, histórico de alterações, você pode usar o sistema de controle de versão, o Subversion. Aqui tem até uma imagem, né, dizendo aquele negócio, né? Olha, está aqui o problema. Você quer que eu desenhe? Está aqui, tá aqui desenhado. Vamos lá. A primeira solução que o Subversion fornece é a solução de lock, modifica, unlock. Você trava, né? Você fala, olha, eu estou trabalhando nesse arquivo agora, ninguém mexe mais nele. Eu mudo, depois ele libera. Ó, tá liberado, pode ir lá. Sem a gritaria do exemplo, né, que eu dei ainda agora. Então, qualquer pessoa que tentar alterar aquele arquivo vai receber uma mensagem dizendo, ó, você não pode mexer ainda não, porque tem gente mudando, tem gente mexendo nesse arquivo. Então, você garante que não tem perda de conteúdo porque mais de uma pessoa está alterando o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Tá? Uma pessoa, por vez, modifica o mesmo arquivo. As outras pessoas vão ter acesso apenas de leitura. Eu não impeço, não proíbo o acesso a esse arquivo, mas é só leitura. É a solução mais simples e menos propensa a dar conflitos de edição. Porque, vamos fazer o seguinte, por enquanto, toda vez que eu falo de conflito, é intuitivo, o meu instinto é de explicar logo o que é, mas vai chegar, tem um capítulo específico sobre conflitos. Então a gente vai chegar lá. Olha, mas essa solução tem alguns problemas. Tá? As pessoas podem esquecer de liberar o arquivo. Ela vai lá, trava, modifica o que tem que modificar e tchau, valeu. Então ninguém pode mexer ainda porque a pessoa esqueceu de liberar o arquivo, de liberar a trava que ela deu no arquivo. Então esse é um problema, não é tão incomum, isso costuma acontecer bastante. Isso acontece às vezes com o arquivo do Word. Se você tem um arquivo do Word numa pasta de rede compartilhado, você provavelmente já recebeu essa mensagem dizendo, olha, você não pode salvar esse arquivo porque ele está aberto por fulano de tal. O Word, eu acho que todos os arquivos das versões mais atuais do pacote Office tem essa trava dele já embutida ali no arquivo. Eu vou pesquisar melhor, mas com certeza essa mensagem alguém já recebeu por aqui, que é, olha, você não pode alterar esse arquivo porque ele está sendo editado por e dá o nome da pessoa, ainda cagueta lá. E ele impede que modificações sejam feitas ao mesmo tempo por duas ou mais pessoas em locais separados do arquivo, que dificilmente resultariam em conflito. Pensa no arquivo de código-fonte num controller. Eu vou dar esse exemplo porque atualmente eu trabalho com Cake, PHP, e é mais simples. Ao invés de inventar uma coisa mirabolante, eu vou dar esse exemplo. Imagina um controller
onde duas pessoas vão trabalhar nesse mesmo controller e elas vão desenvolver funcionalidades completamente diferentes. São dois novos métodos distintos. Essas pessoas poderiam trabalhar em locais completamente diferentes do arquivo. Implementar o que elas têm que implementar, desenvolver o que elas têm que desenvolver, salvar, fechar o arquivo e comitar. Nessa solução de lock, modificar um lock, elas não podem trabalhar no mesmo arquivo ao mesmo tempo. Uma pessoa vai ter que esperar a outra terminar. Então isso não é bem, a gente querendo implementar algo ágil, né? A gente está nessa era, né, do desenvolvimento ágil, você ter que esperar uma fila para poder editar um arquivo que dificilmente daria em conflito, é um problema dessa solução, tudo bem? Solução copia, modifica e merge. Tá? Nesse modelo, cada um lê o repositório e cria uma cópia de trabalho local do projeto. Você tem um servidor, e está aqui o sistema. Tá? Você tem um servidor com o sistema de controle de versões, está aqui os arquivos código-fonte do sistema. Eu vou lá, faço uma cópia desses arquivos para o meu computador e eu começo a trabalhar aqui, tá bom? Isso não impede que outra pessoa vá lá e faça uma cópia desses arquivos para o computador dela. Faça uma cópia desses arquivos para um servidor de desenvolvimento, onde 2, 3, 10 pessoas trabalham. Todos esses usuários eles vão trabalhar em paralelo. Eles vão ao mesmo tempo trabalhar ou nos mesmos arquivos ou em arquivos separados, mas todos eles estão trabalhando ao mesmo tempo em arquivos do mesmo sistema. Tá? E no fim, eles pegam todas essas alterações no fim de cada conclusão. Né? Fulano pode terminar rápido, fulano terminar um pouco mais demorado, ciclano terminar uma parte antes, uma parte depois. Na conclusão, eles pegam essas alterações que eles fizeram e enviam para o servidor. Quem está trabalhando precisa atualizar a cópia de trabalho para pegar as alterações que os outros fizeram. Imagina que eu estou trabalhando no sistema e eu sou responsável pelo back-end dele e desenvolvo uma nova funcionalidade. E tem outro desenvolvedor que é responsável pelo front-end e eu faço uma requisição para ele, olha, inclui tal item no menu. Isso é no front-end, ele vai lá colocar esse item no menu. E ele terminou, ele fez, foi lá no menu e colocou um novo item que chama a minha funcionalidade que eu acabei de desenvolver. Como é que eu faço para minha cópia de trabalho receber essa alteração que ele fez? Ele fez a alteração, enviou para o servidor, eu preciso atualizar a minha cópia de trabalho para que essa alteração dele venha para a minha cópia de trabalho. Tá? O sistema de controle de versões ajuda nessa etapa. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os usuários trabalham em paralelo, modificando suas cópias dos arquivos e, por fim, um merge com a versão anterior é feito, criando uma nova versão. Então, se eu tinha uma versão do sistema feita cópia do servidor, versão número 95, e eu tenho uma cópia da versão 95, esse desenvolvedor front-end botou o novo item no menu e ele comitou, então virou a versão 96, eu preciso pegar minha cópia de trabalho, atualizar para a versão 96, que vai vir essa alteração no menu. Tá? O sistema de controle de versões ajuda nessa etapa, mas a responsabilidade do sucesso da operação de merge recai sobre o usuário. Tá? Vamos supor que esse pedido, olha, tem que ter um novo item no menu para chamar essa funcionalidade. E o desenvolvedor front-end ele tem uma fila lá de demandas que ele está atendendo e ele ainda não fez essa inclusão do item no menu. Eu sou ansioso, não consigo. Eu fui lá na minha cópia, botei o item, me meti no trabalho dele, coloquei o item lá no menu. Na hora que eu der um update e ele tiver concluído a tarefa dele, a demanda dele, vamos supor que ele botou o nome A, B e C e eu coloquei ali atalho temporário. Isso vai dar um conflito. O Subversion ele é um sistema de controle de versões. Não é uma pessoa que está ali, Gabriel, eu vou apagar aqui teu código porque eu sei que não é esse daqui que é o certo. O certo é de fulano. O Subversion não vai fazer isso. Ele vai dar um erro, vai dar um conflito na hora e vai falar, vem cá,
qual é o certo? Qual é o que tem que se sobrepor? É o A, B e C ou o atalho temporário do Gabriel? Então, o sucesso dessa operação de modifica, comita, atualiza e merge, ela recai sobre o desenvolvedor, não sobre o sistema de controle de versões. Se um usuário tenta atualizar o repositório com as suas alterações e o arquivo de origem não for mais o mesmo, que resultou a sua cópia local, um erro de arquivo desatualizado seguido de uma sugestão de update é retornado. Vamos dizer que tem um terceiro desenvolvedor front-end que ficou responsável por fazer também uma alteração no menu. Então, você tem uma alteração para ser feita no menu, esse cara fez, terminou e mandou para o servidor. Tá? O cara que também está mexendo no servidor, ele demorou um pouco mais. Na hora que ele vai enviar, mas ele concluiu, na hora que ele vai enviar isso para o servidor, ele recebe uma mensagem dizendo, olha, o arquivo que você está mandando, que você alterou, você fez a alteração numa versão desatualizada, tem uma versão nova desse arquivo. Então você faz o update, ou merge automático, ou você vai ter que lidar com uma situação de conflito para depois enviar para o servidor. Você só envia para o servidor do Subversion alterações quando a sua cópia é a cópia atualizada do arquivo. Isso tudo vai ficar mais claro conforme a gente for avançando no curso, tudo bem? Aqui, vamos lá. Eu acho que até o que eu acabei de falar é o que está aqui nesse slide. O ideal é que antes do update seja feita uma comparação entre o arquivo local e o remoto atualizado. Quer dizer, supostamente atualizado. Vai ver o arquivo remoto pode não ter sido alterado. Então você tem um arquivo remoto que ainda condiz com a cópia original que você buscou e que você alterou. Tá? Para poder lidar previamente com possíveis conflitos. Se você confere antes, né, se você compara o seu arquivo local com o arquivo que está no servidor e ele fala, olha, vai dar conflito, você consegue lidar com isso antes. E falar, não, peraí, eu vou fazer o que é necessário aqui, eu vou mudar o que for necessário para evitar esse conflito. Tá? Ou eu modifico as ordens da minha alteração, ou eu faço uma cópia das minhas alterações, faço o update, depois sobreponho, né, as minhas alterações. Você consegue, antes de comitar e antes de dar update, você consegue lidar previamente com um possível conflito. Se não houver conflito nenhum, foi a situação que eu expliquei agora, a cópia local é atualizada com as novas modificações vindas do repositório e mantém as modificações locais. Agora, a cópia local modificada está pronta para o merge com o arquivo do repositório. Tá? No final, todo mundo possui cópia atualizada dos arquivos com as modificações feitas localmente pelos outros usuários. Tá? No final do dia, né, vamos lá, é a situação perfeita que você tenha na sua cópia de trabalho todas as alterações que você fez e todas as alterações que os outros desenvolvedores fizeram. Sem ninguém apagar conteúdo de ninguém, sem perder o trabalho de ninguém e com histórico, quem fez o que, quando e onde. Tá? Pessoal, essa é a primeira aula. Essa foi a primeira aula. Espero melhorar nas próximas. Espero que não gaguejar tanto. E, enfim, amanhã a próxima aula vai estar liberada. A gente, até o final desses 7 dias, vai estar dominando aí o Subversion. Eu vou tentar falar menos vícios de linguagem, falar mais fluido, beber água antes. E é isso. Amanhã a gente se vê, fiquem com Deus e até o próximo. Tá ok? Tchau, tchau.